Olá, pessoal, tudo bem? Como hoje eu não vou encontrar todos vocês na escola, eu decidi gravar esse vídeo aqui para a gente dar continuidade ao conteúdo e encerrar essa parte da matéria também, tá bom? Então a gente vai continuar falando hoje sobre a crise no mundo medieval, né? A gente vai entender aí como que depois da grande fome, depois da grande peste, né, da peste bubônica, também conhecida como peste negra, o que aconteceu depois disso para o mundo medieval continuar em crise? Então, lembrem-se que a gente está falando especificamente da Baixa Idade Média, tá bom? Na última aula de história, a gente já conversou sobre a questão da Grande Fome, que está aqui na apresentação. A gente também falou um pouquinho sobre a peste bubônica, a peste negra, entendemos a consequência da peste negra para a Europa. E hoje a gente vai falar especificamente da Guerra dos 100 Anos e a gente também vai conversar um pouquinho sobre as revoltas populares que ocorrem para o final da Idade Média, né? Falando especificamente da Guerra dos 100 Anos, pessoal, a Guerra dos 100 Anos foi uma série de conflitos entre França e Inglaterra, que, apesar de receber o nome de Guerra dos 100 Anos, a primeira informação que vocês precisam ter, como vocês já devem ter observado aqui na duração, é que a Guerra dos 100 Anos não durou exatamente 100 anos, ela durou 116 anos. E quais são as motivações dessa guerra, pessoal? O rei da França havia falecido e ele havia falecido sem deixar herdeiro, né? E o parente mais próximo desse rei da França era o rei da Inglaterra na época. O rei da Inglaterra, então, ele quis dominar a França, né? Ele quis dominar o trono francês e pelos franceses não aceitarem essa dominação inglesa, iniciou-se a guerra que vai durar aí esse período de 116 anos até o seu desfecho. A Guerra dos 100 Anos, pessoal, ela é uma guerra que ela tem essa longa duração, mas não quer dizer que durante os 116 anos os dois lados ficaram guerreando sem parar, né? Pelo contrário, houveram momentos de paz, né, momentos de trégua no meio dessa guerra, mas o conflito que se inicia em 1337 por causa da sucessão do trono francês e vai se encerrar em 1453, né, o motivo do conflito ele só se encerra, eles só assinam realmente um tratado de paz em 1453 com a Inglaterra derrotada. Tá? Então, olha só, quando a gente estuda a guerra, no início da guerra, os ingleses venceram importantes batalhas, né? Os ingleses, então, eles tinham conseguido dominar a parte da França e eles estavam lá vencendo e avançando sobre o território. E a França, obviamente, estava perdendo. Até que, no meio desse conflito, surge a figura de Joana d'Arc, que com certeza vocês já ouviram falar. A Joana d'Arc era uma mulher camponesa, de origem bastante simples, e segundo, né, o que conta a história, que ela teria, né, a partir dos seus 16 anos, tido algumas revelações divinas. Nessas revelações divinas, Deus teria dito para Joana d'Arc que ela deveria se encaminhar até o local onde os generais, né, e o governo francês se reunia e pedir a liderança do exército francês. Segundo as revelações que Joana d'Arc teve, então, o que Deus, né, nessas revelações, dizia para ela? Que a França só venceria o conflito contra a Inglaterra se Joana d'Arc liderasse o exército francês. Lembrem-se que nesse período a França estava perdendo a guerra, tá? Aí a Joana d'Arc se apresenta pro rei da França, fala que ela recebeu essas revelações e que, segundo essas revelações, ela deveria liderar o exército. O rei da França, a princípio, ignora, né? Tá falando besteira e tal. Mas a Joana d'Arc passa por uma série de provações, né? Ela é entrevistada por padres, por bispos, que passam a acreditar na veracidade do que ela estava falando, que passam a acreditar que realmente ela tinha recebido essa revelação divina, segundo o que conta a lenda, né? Ainda assim, gente, estamos falando de Idade Média. E não se esqueçam que, falando de Idade Média, você colocar uma mulher para liderar o exército não era lá muito o que, né, você imagina de uma realidade de Idade Média. Mas como a França estava perdendo, o rei da França, num momento aí de desespero, ele decide que sim, Joana d'Arc vai liderar o exército francês.
Então, quando Joana d'Arc começa a liderar o exército, ocorre uma reviravolta na guerra e a França começa a vencer. Sob aí o comando de Joana d'Arc, os ingleses são expulsos definitivamente do território francês. Só que aí, gente, a Joana d'Arc é acusada de bruxaria. Por quê? Imaginem esse contexto, né? De uma mulher liderando muitos homens, usando roupas masculinas e vencendo batalhas que homens franceses não venceram. Naquela mentalidade da época, é óbvio que ela só conseguiria vencer porque ela era uma bruxa e não porque ela tinha ali sido abençoada por Deus ou qualquer outra coisa, né? Lembrem-se que a gente descreveu essa sociedade como uma sociedade misógina. E aí o que vai acontecer? A Joana d'Arc, ela é presa numa emboscada e ela vai acabar sendo condenada à morte na fogueira, né? Pelo Tribunal da Inquisição. Sendo assim, pessoal, Joana d'Arc morre, a França vence a guerra, mas anos depois a Igreja Católica reconhece o erro, pede desculpas, né, públicas por tudo que foi feito a Joana d'Arc, e Joana d'Arc é santificada. Então ela recebe aí o nome de Santa Joana hoje. Mas naquele período não era, né, cabível naquela mentalidade, naquele modo de pensar, que realmente uma mulher, se não fosse bruxa, né, tivesse a capacidade de liderar um exército e vencer batalhas, etc. E por isso que a Joana d'Arc vai ser condenada à morte. Consequências da Guerra dos 100 Anos, gente. Agravamento da crise econômica, né? A gente, apesar da França ter vencido a guerra, toda a guerra custa dinheiro. Toda a guerra custa suprimento, toda a guerra custa vidas. Então, a crise econômica se aprofunda bastante e ocorre um declínio demográfico. Muitas pessoas morreram nesses 116 anos de conflito. Então, se até o século XIII lá, a gente estava vendo que a população europeia vinha crescendo com as inovações agrícolas, agora, com grande fome, peste bubônica e guerra dos 100 anos, a população está declinando, tá bom? Além dessas consequências, né, mais desastrosas para a Europa, com a Guerra dos 100 Anos, a gente também tem a formação de exércitos profissionais na Europa, né? Então, os exércitos passam a se profissionalizar, cada um passa a receber salário por servir o exército, e também vai ter o impulsionamento da utilização de novas técnicas de guerra, como, por exemplo, o uso do arco e da flecha também em campo de batalha, o que não acontecia antes, tá? Aqui eu coloquei para vocês duas imagens. A primeira é um quadro que representaria aí essas batalhas desses exércitos durante a Guerra dos 100 Anos, e aqui embaixo uma estátua em homenagem a Joana d'Arc. Então percebam que a visão que a gente tem hoje de Joana d'Arc como uma heroína, como uma mulher à frente do seu tempo, né? Como aquela que liderou o exército francês contra a Inglaterra, não era a mesma imagem da época, mas hoje a gente tem estátuas aí espalhadas pela França que mostram a Joana d'Arc como uma heroína e vestindo realmente roupas de homens para batalha, né? Porque não fazia sentido uma mulher ir para batalha com um saiote como é que chama, gente? Espartilho, né? Além dessa Guerra dos 100 Anos, último sintoma da crise aí do mundo medieval, a gente tem as revoltas populares. Vejam bem, com a grande mortandade advinda da grande fome, da grande peste e da Guerra dos 100 Anos, a população europeia diminuiu drasticamente. Do dia para a noite, a população começou a diminuir muito. E com isso, gente, se um senhor feudal, por exemplo, ele tinha 10 servos que trabalhavam para ele, agora ele tem 5. Então ocorreu escassez de mão de obra no campo e os senhores feudais ficaram enfraquecidos. Por quê? Porque senhor feudal sem servo para ficar pagando imposto para caramba, ele não vai ter lá o mesmo poder que ele teria antes, né? Para que a cobrança de impostos, a quantidade de impostos não diminuíssem, o que esses senhores feudais fizeram? Eles passaram a obrigar os servos que sobraram, os servos que sobreviveram à grande fome, à grande peste e à guerra dos 100 anos, a trabalharem muito mais,
né? Então, os servos, eles vão precisar trabalhar muito mais do que eles trabalhavam antes, porque tem feudos que metade tinha morrido, 1/3 dos servos tinha morrido, né? Ou 2/3. E aí, esses servos que precisam trabalhar mais do que trabalhavam antes, que já não era pouco que a gente conversou, para que haja mais impostos para o senhor recolher, eles vão começar a se revoltar. As revoltas mais famosas são as chamadas jaqueries, né? As jaqueries foram uma série de revoltas camponesas que estouraram na França em 1358 e basicamente essas revoltas questionavam os privilégios da nobreza rural. Então questionavam o direito da nobreza de só ela cobrar imposto, questionavam o direito da nobreza de só ela poder ter terras, né? E eles começaram a tentar mudar ali a situação social. Só que, gente, lembrem-se que quem tinha o monopólio das armas, quem tinha direito a portar armas, era a nobreza, não o servo. Então, os nobres vão organizar um exército e vão reprimir violentamente os camponeses, né? A gente tem dados aí que falam que nessa repressão chegaram a morrer mais de 20 mil camponeses, ok? Além disso, gente, nós também temos revoltas urbanas, tá? Aos conflitos rurais também se seguiram uma série de conflitos urbanos, formando uma espécie de aliança entre a burguesia, né, os moradores da cidade e os camponeses, contra o clero e a nobreza. Burguesia e camponês queriam ter direitos que não tinham. Clero e nobreza queriam manter os privilégios que tinham. Tá? Então, nas cidades, os burgueses eles protestavam principalmente contra o aumento dos impostos e a obrigação de pagar o dízimo. E a burguesia, que já tinha força econômica, né, estava exigindo maior força política, queria poder participar das decisões políticas, queria ter os mesmos direitos que a nobreza. Assim como aconteceu no campo, essas revoltas urbanas foram esmagadas e a nobreza permanece no poder. Sendo assim, pessoal, o que eu quero que vocês percebam de todo esse cenário que a gente está vendo na Europa nesse momento? A Europa está com uma crise populacional bastante grande, né, devido toda aquela mortandade que a gente conversou, e os camponeses e os burgueses não estão mais aceitando aquela estrutura social concebida, né, calados. Eles estão começando a se revoltar. É todo esse cenário que vai causar a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que é o tema que a gente vai estudar nas próximas aulas, tá bom? Como que ocorreu aí a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Além disso, gente, eu coloquei aqui embaixo algumas indicações de vídeos para vocês assistirem, né? Então, a gente tem um vídeo do Nerdologia sobre a peste negra, que descreve bem a peste negra, como ela se desenvolveu e tal. Eu tenho um vídeo do canal Como Foi, que explica com um pouco mais de detalhes os conflitos da Guerra dos 100 Anos. E a série lá que é apresentada pelo Castanhari, do Netflix, Mundo Mistério, o episódio 2, ele vai falar especialmente da peste negra. Então fica a indicação aí para vocês assistirem. Além disso, alunos do Madre Paula, tem um conjunto de perguntas aí sobre esse slide que eu vou colocar lá no LMS de vocês, que eu quero que vocês respondam para a gente fechar o tema dessa aula, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês e até uma próxima vez.